Olá, eu espero que todos vocês estejam bem. E eu vou falar rapidamente sobre um assunto que me foi solicitado por um amigo. Trata-se da confissão de fé cristã. Não especificamente do conceito, mas da prática mesmo. Porque muitas pessoas atrelam o testemunho cristão à pertença a essa ou aquela instituição, à defesa dessa ou daquela doutrina tida por ortodoxa no sentido de correta, de verdadeira. Mas a confissão de fé cristã ultrapassa essas convenções. Ela é uma afirmação existencial. E por isso ela não pode ser limitada por aquilo que pensamos dela, mas ela pode e deve ser expressa em gestos e em vida. O cristão, ele é chamado a confessar. E ele confessa-se diante de Deus e diante dos homens. Nessa segunda ação, a confissão é um testemunho público de sua fé em Deus, da confiança na palavra de Deus e do reconhecimento de Jesus, o Cristo, como Salvador e Senhor da vida. Ora, a historicidade desse testemunho ou dessa confissão cristã é uma condição inegociável, posto que seja num dado espaço e numa dada época, entre um determinado povo e uma determinada cultura, que ele tem de colocar-se enquanto alguém cuja decisão radical de oposição ao mundanismo se faz de forma intramundana. E, portanto, é passível de sofrimento. Um sofrimento que é uma consequência natural dessa decisão. O tempo do testemunho nunca cessa, mas às vezes ele se mostra mais urgente, mais decisivo e mais atroz. Quando a vida é ameaçada antes mesmo de florescer, quando o Estado se torna escravo dos interesses de uma plutocracia, quando qualquer pessoa é considerada menos humana devido à sua cor, à sua crença ou descrença, ou pelo seu gênero, quando os direitos dos mais pobres são furtados e a justiça torcida para atender os poderosos e ricos deste mundo, quando todas essas coisas acontecem diante de nossos olhos desnudos, é então que se dá um momento do testemunho mais corajoso, mais claro e inequívoco. A escolha do cristão não se pauta pela direita e nem pela esquerda. Para o cristão, a escolha se pauta pelo exemplo de Cristo. O Cristo que não tergiversou com os poderosos, que enfrentou aqueles que oprimiam os menos favorecidos, que opôs a vida aos dogmas do establishment religioso de sua época, denunciando a hipocrisia daqueles que colocavam sobre os ombros do povo fardos tão pesados que eles mesmos não aceitariam sobre os seus próprios ombros. O Cristo que tudo fez. Para o cristão, ao Cristo que preferiu a hospedagem junto ao publicano em vez do fariseu, que comeu e bebeu junto dos marginalizados, das prostitutas, os órfãos, as viúvas e todas as mulheres que pouca ou quase nenhuma voz e vez possuíam naquele mundo. Ele não veio praticar a violência, mas sofrê-la. E sofreu-a. Sofreu-a junto a todos os que a sofriam. O cristão confessa que ele ainda sofre junto àqueles que estão sofrendo neste mundo, nas favelas, nos lixões, na caatinga, nas biqueiras das grandes metrópoles. Ele sofre violência nos hospícios, o estupro de seu corpo nos presídios, o espancamento e o assassinato dos jovens negros, dos jovens pobres nas quebradas da periferia. Ele sofre na mulher que apanha e é assassinada por aquele que deveria ser o seu companheiro. Ele sofre nas crianças que estão sendo objeto nas mãos de monstros disfarçados de gente. Ele sofre nas lágrimas dos pais e das mães que choram por seus filhos destruídos em consequência do envolvimento com o tráfico,
ou assassinados por balas perdidas em confrontos estúpidos. O cristão é chamado a confessar. Não o faz das trincheiras da fé, não o faz de arma em punhos, não o faz entrincheirando-se em templos suntuosos. Ele confessa sua fé no lar, nas ruas e sobretudo onde falte a esperança, pois a fé é a essência da esperança. Mas nada adiantará a fé se nos faltar o amor, pois o amor é a essência da fé. Não sejamos cegos, não sejamos tolos, e não procuremos satisfazer os nossos interesses mesquinhos, julgando que correspondam à vontade de Deus. O Basileia Tutel, que é o telos da fé, não será implantado neste mundo pelo poder dos homens. Então, em nossa consciência, sabemos que toda decisão política que tomarmos neste mundo será sempre uma escolha entre males. E dos males, devemos escolher aquele que for menor. Mas não façamos pensando apenas em nós mesmos, mas pensando em todos aqueles pelos quais nós confessamos que Cristo morreu. Triste coisa é pensar que podemos vir a ouvir dele, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. E ao som dessas palavras, nós atônitos lhe perguntaremos: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele nos responderá: quando a um destes pequeninos não o fez, não o fizeste a mim.